Bora continuar adentrando aí comigo no mundo das produções científicas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jaime Sepulcro, professor da oficina de linguagem do programa Jovem Independente, e hoje a gente vai continuar adentrando aí no mundo das produções científicas. Mais especificamente, a gente vai entrar no site da Cielo, que trata de revistas científicas e artigos científicos. A gente vai entrar Voltando um pouquinho. A gente vai colocar um tema, fazer uma pesquisa, entrar no artigo e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente lê um artigo, como é que a gente lê o resumo dele, como que o artigo está estruturado, como que ele é construído, para que a gente possa entender como é que ele funciona e como que a gente pode usar melhor esse site. Massa? Bora lá? A segunda plataforma que eu queria mostrar para vocês chama Cielo. A gente já falou dela no outro vídeo. Massa? Aqui, basicamente, você vai ter acesso a artigos que normalmente estão postados em alguma revista acadêmica, em alguma revista científica. Legal? Então, eu vou colocar um nome aqui, mais comum a todos nós, acolhimento... Opa, isso mesmo. Acolhimento institucional. Massa. Aqui você tem vários artigos e cada um desses artigos pertence a uma revista especificamente. Por exemplo, esse primeiro aqui é da Revista Brasileira de Enfermagem, esse outro é da Revista Saúde e Sociedade. Vamos ver aqui. Manifestações de violência institucional, enfim, Revista Saúde e Sociedade. Tem várias revistas aí. Vamos clicar em um especificamente para a gente conhecer mais ou menos como é que funciona a estrutura disso, tá bom? Trocas afetivas de crianças em acolhimento institucional. Entrei, tá aqui, ó, revista Psicologia, Ciência e Profissão. Esse é o nome da revista. Aqui a gente tem o volume dessa revista, né? São 39 volumes, esse é o 39º volume. Ela é uma revista de Brasília, especificamente esse volume é de 2019, de julho, 29 de julho de 2019. Trocas afetivas de crianças em acolhimento institucional. Aqui você tem, ó, novamente, em inglês o título. E aí embaixo você vai ter o nome das pessoas que escreveram, né? Quem foram os autores? Stella Kepler e Daisy Mendes. De onde que essas pessoas são? Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, UERJ, UERJ, Rio de Janeiro, Brasil. Tá. O resumo mostra a que conclusões essas pessoas chegaram, qual que foi o objetivo dessa pesquisa. Bora saber um pouquinho? Olha só, isso aqui é rapidinho da gente ler, né? É bem pequeno. Trocas afetivas presentes nas interações com pares e educadores. Pares são as mesmas pessoas, né? Criança com criança, adolescente ali, e entre as crianças e os educadores, no caso. Auxiliam a criança institucionalizada a enfrentar o acolhimento, que pode ter como consequência variadas privações. O objetivo desse trabalho, lembra aí, eu falei que tinha um objetivo, né? O objetivo desse estudo foi identificar, caracterizar as trocas afetivas e tentativas destas. Ou seja, tentativa de ter uma troca afetiva, né? Em contextos de interação criança-criança e criança-educador. Tá? Participaram 10 crianças de ambos os sexos, de 6 a 11 anos, ou seja, foi só crianças de 6 a 11 anos de idade, e seus educadores. Utilizou-se a técnica de sujeito focal, com observações registradas em vídeo, ou seja, colocaram câmeras para poder filmar as interações lá dentro mesmo, em situações livres, ou seja, não tinha ninguém presente lá, só botaram a câmera e as pessoas ficaram observando, né? Os pesquisadores observaram a filmagem do dia inteiro, ou do momento em que essas câmeras ficaram filmando. Realizadas em 2 instituições de acolhimento, ou seja, não foi uma só, até para poder comparar os dados depois e falar se realmente aquela é a tendência mesmo, né, e tal. Então vamos lá. As análises se basearam nas categorias pré-definidas de tentativas de trocas afetivas, ou seja, quando a pessoa tenta, que eles chamam de TTA, e trocas afetivas, ou seja, quando essas trocas realmente acontecem. Por exemplo, uma tentativa de troca, quando uma criança ri para a outra, mas a outra não riu, ou seja, houve uma tentativa. E a troca é exatamente como uma criança ri, a outra ri também. Quando uma criança abraça, a outra abraça também, né? E comportamentos afetivos.
Os resultados, lembra que eu falei que tem um spoiler? Olha só, os resultados revelaram que as tentativas de trocas foram mais frequentes do que as trocas afetivas, ou seja, se tenta mais do que se consegue. Houve um percentual de 94% dos episódios, reunindo tanto as tentativas quanto as trocas mesmo, que se efetivaram entre crianças e seus pares, indicando que essas tentativas e trocas foram bem mais frequentes do que entre as crianças e os educadores. Ou seja, as trocas afetivas, olhares, abraços, sorrisos e tudo mais, acontecem mais entre os pares, ou seja, entre as crianças, do que das crianças com os educadores. Olha só que interessante, tem uma informação científica aí sobre isso. Dos comportamentos afetivos observados, rir, sorrir, foi o que mais teve a frequência, mais elevada, ou seja, 65,64% do total de ocorrências de tentativas e trocas afetivas. As crianças manifestaram mais comportamentos afetivos em momentos de brincadeira. Com base nas evidências obtidas, entende-se que, ainda que as interações com os educadores sejam possibilidades de fortalecer os vínculos afetivos formados na instituição, o que pode auxiliá-las a lidar com incorrências negativas próprias da situação da institucionalização. Sempre, gente, vai ter palavras-chave no final de um resumo, que são as principais ideias, os principais temas que são usados aí na pesquisa, ou seja, trocas afetivas, criança, acolhimento institucional. E aqui você tem novamente o resumo, só que em inglês, eu tenho ele também em espanhol, e aqui você tem o trabalho específico. Nesse site, muitas vezes o trabalho vai estar nele, ou se for um trabalho muito grande, ele vai te dar uma opção de você fazer um download desse trabalho. Então, você sempre vai ter, olha só, isso aqui é um trabalho científico, tá? Você tem uma introdução a respeito do assunto, né? E aí você tem o método. Qual método foi utilizado? Primeiro, quem são os participantes? Quem foram as crianças? Quem foram essas pessoas que foram analisadas? Quem foram esses educadores? Os ambientes. Como é que era o ambiente? Como é que era o lugar em que essa pesquisa foi realizada? Quais foram os instrumentos de análise, conforme eles colocaram lá? Foi filmagem? Foi análise? Foi observação presencial do pesquisador lá dentro? Ou foi só uma câmera que colocaram? Ou seja, uma pesquisa tem que descrever tudo isso, né? Como que foi feita a pesquisa. As categorias de observação que eles fizeram, ou seja, você já tem aqui que o principal instrumento de análise foi a observação. Aqui, olha as interações que eles analisaram, né? Troca afetiva, abraçar, acariciar, agredir através de gestos, né? Aquelas brincadeiras dos hoje não da vida, né? Agredir fisicamente, agredir verbalmente, beijar, chorar, consolar verbalmente, cara, chora não, tal, elogiar, gritar de alegria, falar ou gritar conteúdo negativo, fazer cara de raiva, zangado, rir, sorrir, ausência de comportamento afetivo. Tá. Eu não tinha visto isso antes, agora eu estou vendo que comportamento afetivo não é só a afetividade positiva, mas tem a afetividade negativa também, né? Tem agredir verbalmente, agredir fisicamente, tudo isso entra também. Tá? Olha só, aí depois vem um tópico sobre os procedimentos utilizados. E, por fim, resultados e discussão sobre esses resultados. A que resultados chegamos? A gente já tem o spoiler lá em cima, mas aqui eles vão descrever melhor sobre esses resultados. Tá? E coloca gráficos e tudo mais. Bem interessante. Considerações finais. Referências, ou seja, toda vez que eu estou fazendo um trabalho, às vezes eu cito alguma coisa de outro trabalho. Sempre que eu citar alguma coisa de outros trabalhos, vou ter que colocar aqui e colocar o link. Então, é dessa forma que você lê um artigo científico. Tá? E quando é uma tese, uma dissertação? Uma tese e uma dissertação ela é construída mais ou menos dentro dessa mesma estrutura. Você tem um resumo, você tem uma introdução, tá? Que mostra ali os seus objetivos de pesquisa, a justificativa, né? Para que essa pesquisa é relevante? Né? É importante fazer essa pesquisa ou não? Sempre você tem isso num trabalho científico, numa tese, numa dissertação. A diferença é que na tese e na dissertação isso aqui vai ser muito maior, né? E um artigo científico vai analisar o assunto mais pormenorizadamente, ou ele vai resumir todo um trabalho de uma tese ou de uma dissertação. Pode ser isso também. Um artigo científico muitas vezes vai ser simplesmente um resumo de uma tese, um resumo de uma dissertação, ou resumo de um capítulo de uma tese, ou de um capítulo de uma dissertação.
Tá? E lá você vai ter uma descrição da metodologia utilizada, às vezes vai ter um capítulo só sobre o referencial teórico utilizado, ou seja, você não tem isso aqui nesse trabalho especificamente, talvez esteja sendo dito isso em algum lugar. E por fim você tem a própria pesquisa em si, os resultados a que se chegam e tudo mais. No finalzinho você vai ter mais especificamente um capítulo só sobre os resultados obtidos. Tá? Ou seja, uma tese, uma dissertação segue mais ou menos essa mesma estrutura de um artigo científico, ok? E aí, curtiu o vídeo? Deu para entender como é que funciona o site da Cielo, a estrutura de um artigo científico e tudo mais? Curtiu mesmo? Olha só, se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí que a gente vai responder todo mundo depois, tá bom? E não esquece de curtir e de compartilhar com a galera, porque assim você torna esse conteúdo relevante para outras pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo.